estamos começando um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista, ao vivo, todo mundo assim aqui, olha, meio rouco, tossindo, é pós-PHN, gente. Eu tô rouca ainda. Foi aquilo, né? O que está sendo esse PHN, que acho que ele não acabou ainda, nós estamos aqui ainda, mas graças a Deus, foi um espetáculo. Eu não digo nenhum espetáculo de gente, foi um espetáculo de Deus. Verdade, a gente Carla. pôde ver, assim, a ação de Deus nessas milhares de jovens, adultos, famílias novas, né? Porque muito jovem PHN, já não é mais jovem PHN, já é um pai PHN. Graças a Deus, foi um espetáculo. A gente vai conversar mais sobre isso. Mas a gente sabe que aqui no Trocando Ideias ele só existe se você mandar a sua pergunta, que é para isso que nós estamos aqui. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma curiosidade, se você tem uma dificuldade, né, quer uma orientação, mande para a gente. Mande para a gente, nós estamos aqui para isso. Tá? Nós viemos aqui para isso, para responder aquilo que você gostaria de saber. Lembrando sempre, para nós não existe pergunta boba, ou já fizeram essa pergunta, né, e eu não vou repetir, não tem problema. Né? Pode fazer a sua pergunta do jeito que você quiser e você gostaria de saber, tá bom? Você manda para a gente através do e-mail trocando.ideias@cancionnova.com, trocando.ideias@cancionnova.com, no Instagram, @trocandoideiascn. O Instagram é Trocando Ideias CN. Tá? Você pode também mandar no meu particular ou no da Ivana, né, que é @carlastucci. O da Ivana é @Ivana. Desculpa, gente. @Ivana_Costa_CN. Né? E também você pode mandar por WhatsApp. Sim, aquele telefone 12 31 86 2600 é WhatsApp. Então você fala, quero participar do programa ao vivo e você vai ser encaminhado para onde você tem que fazer a sua pergunta. Combinado? Então tá aí, vai ficar rodando aí nos créditos a maneira de você participar aqui do programa. Só não deixe de fazer a sua pergunta, só não durma com um embrolho dentro de você, né? Porque você queria, você tem vergonha. Não, manda aí a sua pergunta. Bem-vinda, Ivana Brandão. Boa noite, Carla. Estou falando, gente, Não, que é um pós-PHN? Não, pós-PHN a gente está meio ainda assim, sideralizado com tudo que aconteceu. Eu estou rouca ainda porque foi assim impactante estar no meio dessa juventude maravilhosa, ver essa chácara repleta de jovens, adolescentes, famílias. Foi tão interessante que eu subi com meu filho, já na quinta-feira, ele olhou e disse assim, mamãe, aquele ali, ele estava no primeiro PHN, né? Eu falei, Davi, ele devia estar no primeiro PHN. E é bonito a gente ver também isso, né? Pessoas que já vieram para muitos que vieram a primeira vez na Canção Nova. E, se Deus quiser, nós vamos, quando eu digo não só a comunidade, mas todos, né? A igreja vai colher os frutos dessa experiência fantástica que foi o PHN, né? E graças a Deus a gente ainda vai ver muita coisa bonita como fruto do PHN. Com certeza, muito tempo ainda a gente vai ficar colhendo aí, porque eu tenho certeza que muitos testemunhos. Sem dúvida. Né? Falando em PHN, ele está aqui hoje, o Padre PHN, Padre Edson, muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando já dessa questão de estamos roucos, gripados, né? É um pós-PHN, mas com muita alegria, né? Porque foi a bênção, né? Maravilha ver a juventude feliz aqui na Chácara de Santa Cruz. Agora nós estamos colhendo os frutos, né? Nós vimos que as redes sociais, o perfil do PHN, fez uma grande movimentação. Ontem, da equipe falava que mais de 31 milhões de pessoas, contas alcançadas ali, além de tantas pessoas que passaram aqui na Chácara de Santa Cruz. Então é um cansaço, mas o meu cansaço que a outros descanse. Que lindo, não é isso? Padre. Tantas almas e almas jovens necessitadas de um encontro pessoal com Jesus, estávamos ali proporcionando isso. Foi uma experiência belíssima. Lindo, lindo. Gente, quando a gente vê aquelas imagens das
ou as fotos, às vezes, nas redes sociais também, ali da fila dos confessionários, né? Porque onde você olhava que tinha gente. Tinha gente para confessar, tinha gente para comprar, mas tinha gente para participar lá embaixo das palestras, nas paralelas lotadas também, para alimentação, que acho que o povo Cada canto ia revezando para não dar... de gente junta, cantando, animando. Essa sede da confissão, ela mexeu comigo, ela me deixou assim muito impactada de ver o jovem buscando a confissão. Olha, e você sabe que nós temos ali a nossa estrutura do confessionário, dos confessionários aqui em Cachoeira Paulista. Nós atendemos aproximadamente 3.000 jovens. Parece pouco, mas é que... Pouco pela quantidade que você tinha não aqui, sabe mas... quantos tinham ali na fila e que não foi possível atender. Não que não tinha padre ali nos confessionários. Todos estavam lotados, mas... Não, eu imagino que as conta, confissões né? eram assim. E você viu também no altar a quantidade de padres que participou coisa conosco? mais linda também, né? Essa quantidade de padres jovens. Eu acredito, assim, não conseguindo, né, saber de todos, mas eu acredito que muitas vocações a partir do PHN, muitos padres que viveram algum PHN, como diz o Davi Ângelo, né, que deve ter sido do primeiro PHN que eles participaram aqui, mas é uma graça mesmo a gente poder ver. Foi assim, um espetáculo, é um espetáculo de Deus mesmo, né, nesse PHN, mais do que de público ou nosso como evento, não. Foi um espetáculo da graça de Deus na vida das pessoas, né? Sabe que no pequeno resumo que fizeram no vídeo, de 10 minutos, um resumo do que foi o acampamento PHN, ali tem os testemunhos de alguns padres, né? Dentre eles o padre Marlon e tantos outros padres que partilharam sobre experiências que viveram no PHN. O próprio Frei Gilson, né, que foi um dos pregadores do PHN aqui, em algum dos momentos ele dizia que estava ali no meio do povo, né? Veio para cá com jovens, 13 anos, né? E agora, ele esteve no primeiro PHN. Agora conduzindo o acampamento PHN, né? Então, assim como o Frei Gilson, também tantos padres que estavam ali no altar participando, como gratidão, porque um dia foram alcançados por Deus na vocação. E quantas vocações surgiram ali também, né? No estande do vocacional, lá atrás, no centro de evangelização, tive a oportunidade de passar por ali também. Quantos jovens procurando saber sobre vocação, sobre o que fazer, os passos que precisavam ser dados. Não vocação apenas em relação à canção nova, né, mas a vida religiosa, foi tocado ali por alguma pregação. Foi uma experiência tremenda. Muito bom mesmo. Valeu, está valendo a pena, né? Mas esses dias, assim, de viver toda essa experiência. E, padre, aí a gente fica pensando, e agora? O jovem voltando para casa, como é que vive? O PHN no dia a dia, não é isso? Então, vocês sabem, eu tive a oportunidade de escrever esses livros. Então, eu vi que você chegou bonito aqui hoje. Então, o objetivo desses livros, aqui a Ivana, tanto a Ivana quanto a Carla também, é justamente oferecer um material para a juventude depois da participação no acampamento aqui em Cachoeira Paulista, porque ao longo desses 27 anos, os jovens vêm para cá. Aí depois, aqueles que tiveram uma primeira experiência, como que eles se alimentam, né? Procurando ali na internet, aí procura o professor Felipe Aquino, o padre Paulo Ricardo, tantos outros, e surgiu esse desejo de oferecer, né, também, ter algo para o jovem que participou do acampamento PHN, né? Porque o PHN tem o programa que acontece, né, semanal, mas tem a missão PHN também, que saímos, né, para diversas cidades, e o acampamento PHN. E aí a ideia foi essa. Agora, esses que voltaram para casa, além das pregações que pode acompanhar ali pelo CN Plus, né, também tem esse livro que é temático, que é o tema do PHN deste ano, Salvação, Esperança e Júbilo. Aqui tem um pequeno resumo de todas as pregações, o amor de Deus, toda a temática que foi trabalhada neste ano. Então, esse fica como um cartão também de lembrança para aqueles que participaram do acampamento. E aí estão reunidas as pregações e um pouco assim um desenvolvimento teológico do que é a esperança, né? Da dinâmica também, que foi esse tema por conta do Jubileu da Esperança também. Então, esse é temático. Então, a ideia é que a cada ano tenha um livro temático para aqueles que voltaram para casa, vão poder acompanhar,
reviver tudo aquilo que viu. Claro que aí o desenvolvimento é do Padre Edson, né? Então, Sim, sim. o que está aí no subsídio para a pregação é um pouco diferente do que foram as pregações que aconteceram mas aqui já... no acampamento. E um outro, que é esse livro aqui, que ele é permanente, é o método PHN, né? Porque você sabe que o Peter, que está à frente, né, do PHN, neste tempo, durante um bom tempo ele foi sentinela ali daqueles que ficavam acompanhando o Padre Jonas no seu período mais avançado ali da idade para cuidar. E em conversas com o Padre Jonas, ele colheu do coração dele, né, porque o PHN, né, por hoje não vou pecar, antecede os acampamentos, porque é parte do coração do Padre Jonas. Sim, lá, sim. Você que é dos inícios, vamos assim dizer, também você sabe muito bem que o Padre Jonas sempre falou, né, do por hoje não vou pecar. E esse método PHN, né, que tem essas 3 etapas, a decisão, viver em estado de graça e depois crescer nas virtudes, eu coloquei nesse livro aí que todo ano o jovem poderá acompanhar. A partir do 2º capítulo, ali tem as definições, o que é isso, o que é viver em estado de graça, né? E depois, porque capítulo 3º... sempre tem alguém novo no PHN. Sempre né? tem alguém novo. Então, ao mesmo tempo que é um aprofundamento, esse que funciona como um pequeno manual, né, um aprofundamento, você vai mapear, por exemplo, o inimigo, né? Então, ali tem uma parte que fala dos inimigos da salvação. A concupiscência, dentro da concupiscência dos olhos, a carne, soberbo da vida, o demônio, o mundo. Então, mapeando o inimigo, depois você vai começar em Deus, com a graça de Deus, a trabalhar. Primeiramente, viver em estado de graça, confessar os pecados. Não conseguiu confessar aqui no acampamento PHN, não conseguiu porque a fila dos confessionários estava uma fila assim imensa de fato, então o seminarista, na verdade os diáconos estavam ali neste fim de semana, tiveram que fechar as portas e talvez a quantidade de pessoas que voltaram sem confissão foi um pouco maior do que aquelas que conseguiram, mas a providência de Deus rege todas as coisas. Com certeza. Então, estado de graça e depois crescer nas virtudes, mas também não é fruto de um esforço pessoal, tem que contar também com o auxílio da graça divina. É um resumo aí do que está nesses livros. Que bom, tá aí então, tá? São livros da Canção Nova, você pode pedir, né, no loja. Você encontra nas lojas, mas também pedir pela nossa loja virtual, pelo nosso call center. Aí o que não dá para você ficar sem o seu manual e você ter essa arma para lutar. Padre, aqui uma pergunta que veio de Santa Maria, Rio Grande do Sul, deve ser. O sacramento do crisma te purifica dos pecados? Um dos requisitos, né, sempre que sabe que a porta de entrada para todos os sacramentos é sempre o sacramento do batismo, não é isso? O sacramento do batismo, esse sim, apaga os pecados. Então, se você receber o sacramento do batismo enquanto adulto, então ali todos os seus pecados serão sanados, né? Então, o sacramento da penitência, nós chamamos até, é como se fosse assim, um pequeno renovado batismo, né? Então, nós renovamos quando confessamos aquelas realidades que adquirimos da graça de Deus por conta do sacramento do batismo, né? O sacramento da crisma, ele exige, quando nós vamos ali para recebê-lo das mãos do bispo, que confessemos os nossos pecados. Então, o sacramento da crisma em si, ali em si, ele não apaga. Então, tem a necessidade de você confessar os pecados, porque ali sim completa, né, ali os sacramentos de iniciação cristã. Então, você precisa confessar os pecados antes, é a confissão que vai purificar e te livrar dos pecados. Né? É algo que faz parte do rito, né? Assim como, a primeira Eucaristia, lógico, porque é a primeira vez que a gente vai comungar, mas então a confissão sempre precede também, né? Vamos dizer, a gente quando vai casar também, o melhor é confessar antes já de receber o sacramento do matrimônio, né? De preceder para a gente estar mais puro, para poder, eu não sei, aqui eu estou usando assim bem leigamente, dizendo a eficácia maior do sacramento na vida da gente, né? Eu não sei se é bem por aí, mas nesse sentido, né? São João Paulo II, quando fala o sacramento da ordem, por exemplo, a eficácia do padre, né? Do padre santo e
outro padre que não seja santo, por exemplo. Um padre que não seja santo não anula, nada é anulado daquilo que ele celebra, nem a Santa Missa, a confissão, é tudo válido. Mas ele afirma, né, que a santidade também do sacerdote faz com que produza-se muito mais frutos, né? Porque ele ali é como que um recipiente, né, purificado, mais límpido para que a graça passe por ele, mas passa também por quem não está totalmente santo, ex opere operato. Então não depende graça, de quem né, faz, não depende da do padre, pessoa, né? depende do sacramento em si. Aqui eu fazendo uma comparação, é como se fosse uma lâmpada que está suja, né? Ela passa a claridade, ela ilumina, mas se ela está limpa, né, se é uma lâmpada, ela clareia muito mais, né? Então a gente também tem esse cuidado, é muito interessante. Acho que tem outra aqui. A Lúcia de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Existe algum meio de conseguir a nulidade do casamento sem pagar as taxas? Então, isso depende de cada diocese, cada paróquia. Mas, geralmente, então, ali o tribunal eclesiástico tem gastos, né? Assim como teria um tribunal civil, qualquer outra realidade. Então, assim, então tem que conversar bastante, se não tem, de fato, condições nenhuma e tal. Mas tem os gastos próprios do tribunal, então se trata de algo caro em si. A logística, né? A logística toda. Então, não é nem cristão, às vezes, né? Se você tem condições de gastar com tantas outras realidades e agora, né, porque é a igreja, então acha que talvez tenha que receber de graça. Mas tem custo, tá? Sabe que até um papel que vai usar ali para digitar tem o seu preço, vamos dizer assim, preço. Então, vai depender, claro, de cada realidade. Depende da diocese, da paróquia, de quem está te acompanhando, e depende também da sua circunstância, da sua situação, do seu contexto, né? Agora, se você não tem nada, conversa com o seu padre, conversa com o bispo, quem sabe você não consiga. Mas antes de fazer a pergunta, se questione assim, né, se de fato é justo, né? É justo que você queira que a igreja ofereça, uma vez que tem gastos, esse serviço, né, sem que você também se responsabilize por isso. É importante lembrar que, dentro disso, o Papa Francisco já melhorou o acesso, né? Porque, de fato, já pediu para o processo de averiguar a nulidade do casamento era longo, era muito caro. Por quê? Porque tem taxa, porque tem honorários de advogados, né, eclesiásticos ali que trabalham. Tem todo um trabalho de investigação, É um processo. É um processo, né? E como todo processo, tem despesas, tem custos, né? E isso, como o padre falou, em algumas instâncias, e dependendo do processo, porque tem processos que precisam ainda de mais tempo, de mais testemunhas, averiguar mais coisas, o processo pode ser até dispendioso. A distância, né, de diocese, que às vezes a pessoa casou numa diocese e está morando noutra totalmente. Isso é muito interessante na igreja, porque eu já acompanhei vários casais que viveram esse processo de nulidade. A igreja sempre faz questão de ser por carta mesmo, né? É pessoal, então não é muito, nada por e-mail. Então tudo isso custa. Né? Hoje em dia é correio, o papel, são aqueles selos. É igual quando a gente às vezes fica bravo quando vai no cartório, como é que fala, reconhecer firma, né? Você tem que pagar, mas aquele selo que o tabelião, o cartorário põe ali, aquilo também tem custos e tudo. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, tudo tem custo, mas não custa você perguntar e ver a possibilidade. Eu não sei se tem também como assim tem no judiciário ali as custas sociais, não sei. Né? Mas vai e se exponha, seja verdadeiro com o padre ali na diocese, com o tribunal, e veja o que pode ser feito. Né? Agora, só não entrar por conta das custas, eu acho que não é perder muito. Né? Aí você vai estar perdendo mais da graça de conseguir a nulidade do que de pagar. Gente, já foi o primeiro bloco, vocês acreditam nisso? Nós vamos para um intervalo rapidinho, é o tempo de uma aguinha aqui, né? Uma tossidinha, porque o negócio hoje está difícil aqui, e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. Hoje falamos já um pouco a respeito do PHN, porque nós estamos aqui no pós-PHN,
PHN, né, e que acho que vai durar aí um bom tempo. Você na sua cidade também, com aqueles que estiveram aqui, com certeza vocês estão aí com muitas resenhas, né, a respeito do PHN. Se é jovem, então, ele está contando, vai contar, e é ótimo, né? Que a gente possa deixar eles partilharem aquilo que foi a graça de Deus na vida deles nesse tempo aqui no PHN e agora no pós também, ajudá-los a viver isso. Também o padre já respondeu algumas perguntas aqui, o padre Edson, sobre confissão, sobre alguns sacramentos. Nós temos mais uma pergunta e estamos aguardando a sua, hein? Mande aqui para a gente a sua pergunta através das redes sociais que estão aí, passando aí. A pessoa não se identificou, é de Pilar, no Alagoas. Gostaria de saber se um marido que quis a separação quiser voltar e a esposa não quiser mais, com motivos, ela se encontra em estado de pecado? Primeira coisa a pensar, a igreja, primeiramente que a igreja em nenhum caso incentiva, né, o divórcio, a não ser em casos muito graves, né, que exige separação física, por exemplo, agressões ou realidades. Que também não libera a pessoa para ter outro relacionamento, né? Mesmo assim. É a questão, porque assim, ele separou, quis voltar e ela não quer mais. Então, a questão do pecado, nesse caso, não é só a questão de voltar ou não. Você estaria em pecado se estivesse com uma outra pessoa. A pergunta talvez não seja completa. Claro, se você está com uma outra pessoa, você está em adultério, entendeu? Então, a questão não é só, eu não aceitei, agora eu estou em pecado. Por qual motivo você não aceitou? Apenas por birra, porque ele se separou, você se sentiu inferiorizada e não quer voltar ao relacionamento? Tem algum motivo a mais que talvez eu não consigo alcançar com essa pergunta e nem a Ivana, essa nem palavra mesmo, aí, com nem mesmo motivo, a Carla, né? Não sei se o motivo é uma traição e ela não consegue perdoar. Mas é importante dizer assim, que em si, o fato de não querer aceitar de volta não é a questão do pecado em si, agora, entendeu? Por mais que a igreja não incentive o divórcio, mas neste caso aqui, a questão de pecado não é aceitar ou não aceitar, é como está a sua vida após o acontecimento e a vida dele, tá bom? Sim. É nesse sentido, mais ou menos, que deveríamos pensar essa pergunta. Então, tá aí, né? Se você depois quiser algo mais profundo, aí tentar esclarecer melhor a pergunta, mandar para a gente, que a gente tenta passar para o padre para dar uma resposta mais direta. Mas, né, no geral, é isso, né? O pecado é você estar vivendo um outro relacionamento, isso sim. Temos mais perguntas ali? Lá, estamos vivendo, padre, esse ano, né, que é o ano jubilar. Então, ali diz, quais as condições para passar pela Porta Santa? Vamos começar do começo? Primeiro, porque tem muita gente que às vezes não sabe nem o que é isso. O que é uma Porta Santa? Sim, primeiro que nós estamos vivendo o Jubileu da Esperança e dentro desse Jubileu, em Roma, né, tem a Porta Santa, né, diferente de outros tempos. Aqui nós temos as igrejas, né, jubilares e tal, então você tendo as condições ali, estando em estado de graça, tendo confessado o pecado, participado da Eucaristia, rezando nas intenções do Santo Padre Papa, naquela igreja jubilar, você entra ali, reza e lucra a indulgência plenária, tá bom? Então é uma realidade, se você pesquisar no Google, você vai entender facilmente, vai encontrar as respostas também facilmente, entendeu? Então, a Porta Santa, nós estamos vivendo o Jubileu, que é aquela realidade, teve o Jubileu do ano 2000, então de 25 em 25 anos a igreja celebra essas realidades assim. Então, o nome técnico para a graça que temos deste tempo é o ano jubilar, tá bom? E aí, claro, nessas igrejas jubilares ali você passa, né, nessa porta, como simbolizando assim a entrada no novo estado, né, no estado de graça, a graça de Deus, e receber aquilo que ele confia, né, ele está dando a nós como graça neste tempo, com este tema, né, que somos peregrinos de esperança. As igrejas jubilares, elas foram escolhidas, nomeadas pelos bispos. Isso. Né, de cada diocese. Então, cada diocese tem a sua igreja e é o bispo daquela diocese que
nomeou, Isso geralmente aqui, a catedral, né? aqui é a Catedral de Lorena. O nosso santuário não é, né, uma igreja jubilar, né, nesse tempo, não é. Mas cada diocese tem a sua, e você dá uma pesquisada aí que você vai descobrir qual é o seu caso, para você que fez essa pergunta. E as portas santas são as das basílicas papais em Roma, né? Isso. É a Basílica Neste de São tempo, Pedro, São Paulo, Paulo, Santa Maria dos Maior. e João São de Giovanni Laterano. Laterano. Padre, deve-se orar para pessoas falecidas? Me disseram que não é bom, que o atrai o espírito da pessoa e o mantém preso àquele ambiente. Isso é verdade? Vamos pensar a doutrina dos novíssimos, né? Então, é morte, depois ali o julgamento da pessoa e as realidades: céu, inferno e purgatório. Nós somos igreja que peregrina neste mundo, não é isso? Tem a igreja triunfante, que já está no céu, que intercede Glória. por nós, que são os santos, que já estão ali na glória. E aquelas almas que estão no purgatório, chamamos de igreja padecente, que já neste estado não podem fazer nada por elas mesmas e contam com a oração da igreja. Então, estou falando de doutrina católica. Então, por excelência, o local por excelência de oração pelas almas é a Santa Missa, né? Então, ali nós oferecemos sufrágio pelas almas, oferecemos também nossas orações, intercessão, mas também quando rezamos o Santo Terço, Rosário, tem as próprias orações, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. Isso é doutrina católica. Então, aqui nós respondemos com esta base, com este fundamento, que é a doutrina católica. Então, você deve sim rezar pelas almas que já estão salvas. Então, é bom você saber que aqueles que estão no purgatório estão salvos, mas ainda não estão plenamente santos. Plenamente não estão santos ainda. E ali eles são santificados, purificados e contam com a nossa oração, com a nossa intercessão para chegarem à glória. Sabe o que eu acho também interessante nessa pergunta, Padre Carla? É que a gente vai vendo assim uma simplicidade de fé e uma fé muito misturada com uma superstição, talvez, né? Então, assim, como o Padre falou, ele falou várias vezes, a doutrina católica, a nossa fé católica. Por isso a gente precisa, de fato, conhecer, se aprimorar, escutar, não ter medo, né, de fazer questões para que as pessoas possam, nós aqui, mas também tanta gente boa, que pode responder a sua questão, porque a gente precisa, de fato, conhecer a nossa fé. Porque senão a gente fica, né? Posso rezar para alguém com medo. Vamos falar apenas de almas penadas. Nossa. É uma coisa que, infelizmente, vai se alastrando, né, esses pensamentos supersticiosos, e principalmente no meio dos novos, né, das crianças. Em casa, esses dias, a gente estava até conversando a respeito das lendas urbanas, né? Então, que isso vai virando lenda, e você vai, que nem a história, lá em casa eles estavam brincando, lembrando da loira do banheiro, né? Que na verdade o povo fala, loira do banheiro, que é uma alma penada, que eles falam, mas, então são coisas que a gente vai alimentando desnecessariamente. E a gente não pode pensar, Carla, né, que a gente está num momento de sociedade quase neopagã, né? Então a gente vê muita coisa que é pagão mesmo e que se mistura com a fé e que a gente acredita que é, mas que não é. Lá em Roma em uma das igrejas tem o Museu das Almas do Purgatório. É um lugar bem pequeno, simples assim. Aí tem assim alguns objetos lá de pessoas que tiveram experiências, de pessoas que estavam necessitadas de oração. Então tem lá um breviário assim que tem uma espécie de marca assim de mão assim que estava queimando assim. Então foi uma realidade visível para dizer de uma realidade invisível, né? Que de fato nós devemos rezar pelas almas, e foi a experiência de um padre que não acreditava. Então, Deus permitiu, com a permissão de Deus, uma experiência sobrenatural para que ele se convencesse. E outra coisa também que ela fala, né? Se a gente reza, a gente deixa a pessoa aqui, não liberta a pessoa, né? É interessante que a nossa oração faz essas almas que estão no purgatório
acederem mais rápido ao céu e também, né, Padre? Elas não rezam por elas mesmas, as almas do purgatório não pedem por elas, elas pedem por nós, né? Elas pedem por outros a Deus. Então, é bonito isso, esse mistério. E como oferecem esse padecimento por nós. Purificação por nós também. É uma retroalimentação, né? Nós rezamos por eles, eles rezam por nós. E a gente vai vivendo esse caminho da intercessão aí da igreja. Meu pai é ateu e resistente ao cristianismo. Como posso levá-lo a Jesus Cristo? É a Érica de Bauru, São Paulo. Érica, vivendo a sua fé, com autenticidade, com fidelidade, né? Sendo aquilo que Jesus sempre disse, sal na terra e luz no mundo. E a gente é como sal na terra e luz no mundo. E muitas vezes essa terra que precisa de luz e de sal, que é bem próxima de nós, né? Porque quando a gente pensa no mundo longe, externo, mas muitas vezes esse mundo é bem perto de nós. Então, ser luz e sal na terra, aí na sua casa, para o seu pai. E o que eu acho bonito, eu tenho também familiares ateus, eu tenho familiares comunistas mesmos, e é interessante que, como eles ficam indagados diante da vivência, que é diferente diante da palavra, né? Diferente diante somente de uma defesa da fé, né? Assim, de forma de discurso, mas como eles são tocados quando a gente testemunha com a vida, quando a gente vive as obras de caridade, quando a gente é capaz de se sacrificar em vista e por causa do outro. Então, isso toca profundamente. Então, primeira coisa, a vivência da fé, né? Ser luz e sal. E eu tenho certeza que as palavras tocam, mas os testemunhos convencem. E se rezar, né? Rezar também por ele muito mais do que interpelar, né? Forçar, brigar, essas realidades. O cardeal Ratzinger, ele escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E neste livro, quando ele faz ali a comparação tanto dos ateus, mas também em relação aos crentes, né? Aqueles que são já nas realidades de fé, ele diz da dúvida, fala da dúvida. Então, a dúvida é algo que é próprio, às vezes, do crente, né? Daquele que tem fé, mas ela permeia também a mente do ateu. Aquele que tem fé, em alguns momentos, ele pode questionar assim, eu faço tudo isso e tal, e se, né? E se não existir nada disso? Não vai perder nada, não vai perder em nada. Graças a Deus, porque vai viver uma vida virtuosa neste mundo, vai amar ao próximo, né? Tudo tem questões muito humanas também no dado de fé, não é isso? Agora, o ateu que também tem essa questão da dúvida, também ele é assolado por isso. E se tiver, né? Então, penso que a nossa oração sempre deve estar nesse sentido, né? Rezar, rezar, rezar e tentar levá-lo a uma experiência, porque a experiência vai convencer muito mais do que discursos. Quantas experiências de pessoas que vieram aqui na Canção Nova, às vezes sem crer, que viveram uma experiência de Deus e mudaram. Não foi só discurso racional, né? Mas foi promover uma experiência de encontro com Deus, né? E é isso que nós devemos incentivar sempre, mas partindo da oração, que às vezes, Érica, será uma oração silenciosa, tá bom? Intercessão, muita intercessão. É isso. Principalmente no mundo de hoje, eu vejo assim, as pessoas cobram muita coerência, né, na nossa vida, na vida de qualquer um, coerência com aquilo que você prega. Então, eu também já ouvi muitas pessoas dizerem, né, para outras, assim, principalmente aqui na Canção Nova, que nem às vezes é num palco, numa pregação, nem nada. O seu sorriso, o seu acolhimento me fez ver Deus. Então é isso. Né? Ame seu pai, reze por ele, né? Mas acolha naquilo que ele está vivendo e mostre que o amor tudo supera. Que quem sabe, né? Daí ele vai encontrar Deus nesse seu sorriso. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já a gente volta para o nosso último bloco. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, nosso último bloco, gente. Esse programa passa muito rápido, né? E a gente diz, quando a conversa é boa, passa. Mas olha, desde que ele voltou dessa temporada, não teve um dia que a conversa foi ruim, porque todos os dias ele passa muito rápido. Mas estamos aqui, né, de volta, graças a Deus, hoje com a participação do Padre Edson, a Ivana, e hoje o negócio aqui está fervendo. É uma pergunta atrás da outra, já tem ali
uma pergunta aqui já no telão. Tenho bons filhos e eles não participam da vida da igreja. Devo ser mais incisiva com eles? Olha que bonito, você já começa elogiando seus filhos. Você tem bons filhos, então isso já é, assim, um bom caminho, porque se eles são bons, quer dizer que você educou eles numa vida, talvez, né, aí, coerente, virtuosa, uma vida correta. Então, isso já é muito bom. Agora, a gente tem aí, você aprofunda, eles não vão para a igreja. Mas por que eles não vão para a igreja, né? Eu já pergunto assim, eles foram criados na igreja, né? Você levou-os desde pequeno, muitas vezes, não, eles foram para fazer catequese, fizeram a primeira comunhão. Lá na França, os padres brincavam assim, que se você quer afastar alguém da igreja, você batiza, faz a primeira Eucaristia e o crisma. É só fazer os sacramentos e deixar, porque muitas vezes as pessoas elas vão lá, elas procuram, elas vivem um rito, mas elas muitas vezes não procuram viver a fé. E a fé, a gente não vive só na igreja, a gente também vive ela dentro de casa. Então, pais e mães, né? A casa é uma pequena igreja e a gente tem que viver também ali dentro e, como a Carla disse, né, a gente retroalimenta a vida lá e a vida aqui. Mas eu queria dizer para você, não desista, né? Incisiva é alguém que fala claramente. Então, se seus filhos estão na idade que você pode, né, ali beirando aos 18 anos, eu pelo menos eu falo até que quando estiver dentro de casa, do jeito que aquilo, toca com o jeito que pai e mãe manda, né? Então, assim, convide mesmo, apresente. Não esqueça a oração da mãe tem uma eficácia fantástica, né? Experimente essa eficácia pela oração pelos seus filhos, reze, né? E PHN foi um exemplo fantástico. Quantos vieram para cá sem ter essa experiência de ir para a igreja e aqui fazem uma experiência com Deus, recebem o batismo do Espírito Santo e muitas vezes voltam engajados, vão procurar um grupo de oração, um ministério, uma comunidade para poder participar. Por isso a gente não pode deixar de convidar, sempre ali o convite, a oração, mas também respeitando, porque se eles forem maior de idade, né, tem que respeitar essa liberdade, porque também a gente na fé não se impõe. A fé, ela é um encontro com alguém. É uma experiência, né? É uma experiência. É um encontro com uma pessoa, viva. Dom Bosco falava disso dos jovens dele, né? Bons cristãos, vamos criar bons cristãos e honestos cidadãos, né? Então, se já são honestos cidadãos, já está meio caminho andado, né? Então, mas reza que vai chegar lá. Casei na igreja, tenho a primeira comunhão e o crisma, mas meu marido não tem nenhum dos dois. Vou à missa e comungo. Estou em pecado mortal? De jeito nenhum. Não está em pecado mortal, mas assim, geralmente, né, um dos requisitos ali para o momento do matrimônio é que se confesse, né, e tenha também a comunhão e tal, assim, né? Você não está em pecado por comungar, mas você poderia incentivar, né, seu esposo, né, rezar por ele e continuar ali. Não precisa ser incisiva, né, não precisa obrigar, não precisa gritar, não precisa fazer escândalo, mas tantas mulheres mudaram os homens aí aqui mesmo, quantas vezes recebemos peregrinos aqui, que a mulher rezou, e em algum momento a sementinha caiu no coração. Mas assim, eu disse que é estranho porque geralmente o critério ali para o casamento na igreja é que receba, né, a primeira comunhão, a crisma também, mas aí não posso ir para além, né, da pergunta. Eu esses dias atrás, até num programa aqui, eu até falei disso, dei esse testemunho. Por exemplo, o meu pai, ele não veio de família católica, né? Ele não tinha vivência nenhuma na igreja, mas um dos requisitos para namorar a minha mãe, que meu avô era muito, né, participante na igreja, era que tinha que ir à missa, pelo menos aos domingos. E para casar, no dia do casamento, então, ele, além do sacramento do matrimônio, ele fez a primeira Eucaristia e o crisma também. E a minha mãe foi a catequista dele. Então, ele gosta muito de contar que ela que catequizou. Então,
né? E está aí até hoje, graças a Deus, é perseverante, né? Então, talvez, né, falte também um empurrão seu, né? E perguntar por que não, né? Como o senhor disse, por que não fazer a primeira Eucaristia? Por que não procurar a vivência aí dos sacramentos e também do crisma e viver bem? Aí, mas tranquila, porque o pecado não é seu. Tem outra já ali? Tem. Eu só queria acrescentar uma coisa, Carla, que eu não lembro aqui com a passagem bíblica, eu fui até atrás aqui, mas São Paulo também diz, né? Uma mulher santa santifica o marido. Então, minha querida, você não está em pecado porque você comunga, mesmo se ele não abraçou a fé, talvez, ou né, viva a sua fé para que também você possa santificar o seu esposo e santificar os seus filhos. Amém, amém. Vamos lá. Pergunta veio de Taubaté, aqui pertinho de nós. Diante dos conflitos nas pastorais, como saber gerenciar isso? É desanimador e cansativo. É mesmo. A gente tem um dizer aqui dentro da comunidade muito interessante, né? Que vida comunitária, e eu acho que isso não só dentro de uma vida comunitária como a nossa intensa, mas também uma vida comunitária numa pastoral, uma vida comunitária no trabalho, né? Você pega um monte de gato, coloca dentro e amarra e deixa, né? Então, é mesmo, né? É mesmo, é cansativo. Eu percebo assim, cada vez mais a gente não tem formação humana, né, para aprender a se relacionar. Muitas vezes a gente não aprende nem em casa como se relacionar. Lá em casa mesmo tem que corrigir, porque de vez em quando eu vejo lá uma que trata grossa a outra e que muitas vezes dá uma resposta assim e você tem que refazer, faz de novo a pergunta, te dá a chance de fazer direito, seja mais doce, a gente tem que aprender a se relacionar. Eu gosto muito de um título de Nossa Senhora que diz: Nossa Senhora é a mãe das relações, porque a Virgem ensina a gente a se relacionar. Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender que a melhor resposta é nossa a dar, né? Eu posso dar uma melhor resposta, né? Eu vou escolher a dar uma resposta diferente diante das situações que são cansativas, porque aí tem gente que quer o poder, tem gente que quer se aparecer, e aí vai, né, padre? Vida paroquial é complexa. Então, eu escolho dar uma resposta diferente. E depois aprender a se relacionar, sabendo que talvez os outros não vão, né, tentar nessa mesma clareza e nessa mesma vivência. E quando fala conflitos, né, conflitos nas pastorais, então a primeira coisa que vem à cabeça, pensamos assim, né, o conflito é sempre, entre aspas, o outro que causa, não é isso? Então, mas qual o seu grau de participação? Quando você gera conflito, ou você só vê o conflito fora, é cansativo e desanimador, né? Mas qual é o seu grau de culpa também, né? Qual a capacidade que você tem para olhar para você mesma, fazer o exame de consciência e dizer para você mesma, né? O que eu posso fazer de melhor, no que eu posso melhorar, ou o problema é sempre o outro, né? Então, o outro é causador de conflito, o outro causa conflito, a outra pastoral causa conflito, e a sua, né? Então, nós estamos sempre transferindo responsabilidades para os outros. Então, viver assim é fácil, é cansador, é cansativo, é desanimador, a hora está puxada aqui, é cansativo e desanimador porque você não se responsabiliza também. Então, trate de também trazer para si a responsabilidade para ver o que você pode fazer para melhorar você mesma e a pastoral. Não adianta falar conflitos, é o outro, né? Mas e você? É isso, é rever a postura, né? Qual que é a minha postura diante disso? Porque relacionamento é difícil, né? É difícil relacionamento familiar, é difícil relacionamento entre casais, é difícil na comunidade. O Padre Jonas escreve para nós aqui na Canção Nova que a vida fraterna ela custa sangue, suor e lágrimas. Verdade. Então, isso é verdade. Não é bonitinho, é tão lindo. Aqui a gente tem sangue e suor, lá a gente tem mesmo. Né? Assim, galfinha de vez em quando, não chega às vias. Eu acho muito bonitinho quando ele diz assim que o irmão, né, amola a gente. Né? E ele faz até o gesto, assim, ele amola nos dois sentidos. Amola porque a relação vai afinando a gente. Quando a gente precisa ser caridoso, quando a gente precisa ser paciente, quando a gente precisa, em vez de vir com as 10 pedras,
não vamos fazer o que o clima fique mais leve, fique mais Respeitar respeitar o né? tempo do outro. E a mola, porque me amola mesmo. O Padre Edson me amola. Quero ver o seu limite, então vou até o fim. E às vezes a gente também precisa ver que às vezes se trata de conversão também. Né? O nível da nossa conversão, da nossa busca de santidade também ajuda a gente. Tem até irmãos que falam assim, nossa, você traz para fora o que há de pior em mim, que raiva. Coisa boa, né? Tá saindo, né? Que bom, então, né? Expurgou. Tá saindo. Tem coisa ruim que saia, né? Exorcismo aí, né? Verdade. Ai, ai. Padre Ana Joyce de Dobrada, São Paulo. Poderia explicar sobre a Assunção de Nossa Senhora? Legal, hoje nós celebramos, né, Nossa Senhora do Senhora Carmo, do Carmo, então, um título mariano. Então é bom pensar o que é a Assunção de Nossa Senhora e qual a diferença da Assunção de Nossa Senhora da Ascensão de Jesus aos céus, não é isso? Sabe que uma das outras palavras que nós poderíamos utilizar aqui é assunta, né? Ela foi assunta. Então, Deus realizou esta realidade na vida dela. Então, ela não subiu por poder próprio, mas por graça de Deus. Ela que é cheia de graça, ela que é a agraciada desde a concepção, lá, né, concebida sem pecado também. Então, do início da vida de Nossa Senhora até o fim ali, ela foi agraciada por Deus e elevada, significando que toda a humanidade, então ali no céu, nas realidades celestes, nós temos um corpo humano masculino, a ascensão de Jesus, que subiu glorioso aos céus, e um corpo humano feminino. Nossa Senhora foi assunta ao céu, simbolizando a totalidade. Então, significa que esta é a vocação de toda a humanidade, ser elevada aos céus também para estar junto com Deus. Então, é a plenificação do humano, é a plenificação do ser humano. Então, Nossa Senhora foi plenificada por Deus, mas também nós somos chamados a ser plenificados por Deus, né? Nas realidades últimas. E um dia ter esse corpo glorioso, hein? Ah, que espetáculo, imaginou? Padre Manuela Prado, de Ubatuba, São Paulo. Estamos no dia de Nossa Senhora do Carmo. É verídico a promessa de que quem estiver usando o escapulário será livre do fogo do inferno? Como usar devidamente? São perguntas que nos colocam no fogo, não no fogo do inferno, mas nos colocam no fogo. Eu não quero criar polêmica com nenhum carmelita e com ninguém que utiliza também o escapulário, né? É verídico a promessa de que quem estiver usando, na verdade, nós devemos sempre partir, não apenas dessas realidades de usar um objeto ou outro, né, para não virar superstição. Não quero criar polêmica com carmelita, entenda. Mas o que nos livra do inferno é uma vida na graça de Deus. Porque se você estiver usando o escapulário, mas estiver em estado de pecado mortal, cometeu o pecado mortal, não é estranho dizer que você vai para o céu, não vai para o inferno? Então, seria até algo meio que contra a doutrina. Então, vamos entender bem, né? Porque tem os requisitos para a utilização do escapulário. Então, se você estiver em estado de graça, então você não vai para o inferno, porque é um dos requisitos. Agora, se você esqueceu ou não leu, né, pega para usar aí, tipo, pô, é bonito, é de pano, aí usa de qualquer jeito, porque eu não vou para o inferno, mas continua longe de Deus, continua pecando. Praticando aí as obras fica do no fogo, vai para o fogo. Fica praticando as obras do Não inferno. é o fogo que purifica esse, né, o do inferno. Não, e assim, é essa questão mesmo, de às vezes coloca por colocar, porque é moda, todo mundo, como uma época muita gente colocou e tal, mas é assim, porque fica como se fosse uma proteção, né? Eu com o escapulário, nada vai chegar perto de mim, mas vou vivendo a vida que eu quero. Vai ter o corpo fechado, né? Aí já é outra coisa, né? Isso. Já acabou? Já acabou o programa. Meu pai Vocês estão eterno. brincando comigo? O que é isso? Nossa, falei tão pouco. Gente, aí, pior que não dá nem tempo da última. Agora, é bonito também essa devoção à Nossa Senhora do Carmo. Pode? Então vai, né? Quando sabemos dos comportamentos errados constantes de nossos familiares, é certo rezar e pedir a Deus misericórdia para serem salvos? Sem dúvida. Super. Pelo menos. Continue, pelo amor de Deus. A gente não pode entregar para o pode. diabo já de presente. Não, leva. Não é assim, né? É mesmo obrigação, né? É uma Principalmente com obrigação. laços familiares, né? A gente rezar.
A gente é obrigado, tanto que a gente reza, né? Aqueles que nós somos obrigados a rezar. E a oração pelos familiares é uma obrigação, vamos dizer assim, me dada para que eu possa rezar por eles, a oração pelos sacerdotes, a oração pelo Santo Padre. Então, são, vamos dizer assim, vivências da nossa fé, né? Nós somos chamados a viver. Você estava falando da beleza da devoção à Nossa Senhora do Carmo, né? Então, hoje a gente quer pedir mesmo a intercessão de Nossa Senhora. E hoje eu quero, de uma maneira muito especial, pedir a intercessão para o povo que vive em Israel. E nessa luta constante, porque ela está ali em Haifa, que foi uma das cidades que foram atacadas nesses últimos tempos. E pedir mesmo que Deus tenha misericórdia daquela terra, sabe? É um conflito que a gente sabe que não vai ter fim, mas a gente precisa ter misericórdia das almas, né? Pedindo a Deus essa misericórdia, porque é muita matança de um lado e de outro, não tem certo, não tem errado, aqui eu não estou defendendo ninguém. Estou pedindo a misericórdia do Senhor sobre aquele povo. Padre, muito obrigada. Agradeço. Vencemos, Padre, mais Vencemos, um dia. então passou rápido, né? Tá vendo? Nem chegou meia-noite, nós não viramos abóbora ainda, graças a Deus, mas já estamos no limite. Obrigada, Ivana. De nada, Carla, sempre um prazer estar aqui. E é sempre uma alegria ter vocês na nossa companhia. A gente volta na próxima semana com mais um programa Trocando Ideias. Esperamos por você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.